dessa linha de reflexão que foi proposta, eu preparei mais assim, um pensamento para nós caminharmos juntos e pensarmos na mediação como uma forma de advocacia sustentável. E aí, só para descontrair um pouco, antes da gente entrar mesmo no direito, no tema, também vou pedir para o Roberto passar um vídeo de 4 minutos mostrando a sustentabilidade, o que significa. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais. Vivemos numa era onde o que é novo agora vai se tornar obsoleto. Uma era onde as grandes transformações acontecem com mais de 100 mil trabalhos por segundo, mesmo quando estamos. As mudanças climáticas estão aumentando. O pneu futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico. E chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que essa é a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off? De que lado você está? Essa é uma das poucas respostas que você não vai encontrar. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo consciente pode ser evitado. O que você tem de mais que muitos ainda nem conhecem? O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico não se resolve com a elevação das suas compras, mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretensiosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Quando se planta, é vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se ao novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele decida. E, gente, pegando, fazendo link com a Fernanda e imaginando que a gente mora na mesma casa, eu gosto muito dessa meditação.
e é uma meditação budista que ela apresenta um paradoxo. Se a gente pensar que cada um de nós é insignificante frente a esse universo, essas galáxias, o próprio planeta, somos uma partícula mínima. Mas essa mesma meditação, ela fala que cada um de nós traz esse universo dentro de si. Então, cada um de nós carrega esse todo, e cada um de nós é um todo em si. E, seguindo essa linha, a gente pensa nos acontecimentos globais, como a doutora Fernanda mostrou, e que são vários. São acontecimentos individuais, são acontecimentos coletivos, são acontecimentos sociais. E hoje a gente não consegue pensar que esses acontecimentos não trazem um reflexo direto para a gente. Esse reflexo pode ser mais lento, pode ser mais demorado, mas é inevitável que em algum momento nós venhamos a sofrer, né, as boas consequências ou as consequências ruins desses acontecimentos. E falando, né, daquela ficção jurídica, né, que todos nós muitas vezes nos acostumamos a conviver dentro do direito, desde 1988 a Constituição consagrou, como o Dr. Rodrigo falou aqui, um princípio básico, um princípio norteador, um princípio da dignidade da pessoa humana. Isso ficou no texto constitucional desde 88. E até hoje, né, saindo daqui, descendo a Nossa Senhora do Carmo, nós vamos encontrar uma realidade como essa. E a gente não para pensar até que ponto, né, nós, enquanto operadores do direito, né, que sabemos a Constituição, que conhecemos esse norte constitucional, até que ponto que a gente também se torna meio alheio a tudo isso e isso acaba fazendo parte, eu não tenho como mudar isso e a gente convive com essa realidade. Só que, em 2002, o Código Civil já traz uma mudança aí de paradigma. Ele já começa a falar de um direito privado constitucional. Ou seja, quando, né, vocês talvez sejam mais novos, eu aprendi que o meu direito terminava quando começava o direito do outro. Isso foi uma coisa que eu sempre ouvi. Hoje não é mais assim. Hoje, o meu direito é permeado pelo direito do outro. Eu não tenho mais uma fronteira tão clara daquilo que seja público ou do que seja privado. Hoje, o direito privado ele é permeado pelo público, na medida em que ele consagra a eticidade, que é a qualidade do ético, do moral, da boa-fé objetiva, ele consagra a sociabilidade, né? Esse direito individual, ele não pode ser exercido de uma forma potestativa, de uma forma egoísta, se ele esbarrar num direito maior, que é o direito social. E saindo desse plano, né, da ficção jurídica, o Código trouxe a operacionalidade em 2002. Então isso tem que acontecer, tem que ser operacional, tem que se dar de alguma forma. Só agora, em 2015, né, no início desse ano, 2016, o Código é de 2015, 2016, entra em vigor o Código de Processo Civil. E logo no artigo 1º, ele já consagra o Código à Constituição. Então, hoje a gente tem um Código de Processo Civil constitucional. E no artigo 8º, né, de forma bem clara, ele já determina a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, aquele caminho que começou em 88, passou por 2002, chega em 2016 no nosso Código de Processo. E, dando operacionalidade, que é o que a gente viu, o que ele determina? Que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Só que aí o Código vai mais além. Quando fala Estado, todo mundo sempre espera que o Congresso, que alguém faça alguma coisa. Aí o Código vem de uma forma bem positiva, de uma forma bem clara e fala o quê? A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores e membros do Ministério Público. Ou seja, todas aquelas pessoas que lidam com o processo, todas aquelas pessoas que participam do processo, hoje estão obrigadas a conciliar, pelo menos a conhecer os institutos da conciliação e da mediação. E lembrando um pouquinho, até o início desse ano, só para a gente ver a dificuldade, né? E aqui a gente está falando na OAB, e com certeza somos muito advogados, como que é difícil para nós entender essa cultura do novo Código de Processo. Até o início desse ano, muitos de nós íamos para as nossas audiências de conciliação com a frase pronta: não tem acordo. A gente não pensava, junto com o cliente, em construir uma proposta de acordo para conciliar, né? Isso não passava pela nossa cabeça. A gente pensava o quê? Que a gente tinha que construir, a gente recebia uma fatia de verdade no nosso escritório e a gente achava que aquela verdade era uma verdade absoluta, ela representava o todo. E aquele cliente estava imbuído de toda a justiça do mundo e eu tinha que fazer prevalecer o direito dele, apesar do bem e do mal. Era meu papel enquanto advogada atuar dessa forma. Então aí, o que eu fazia? Eu aprendi a usar o processo. E usar o processo de que forma? O ônus da prova é de quem alega. Se eu alegava e não provava, era o mesmo que eu não tivesse alegado. Ótimo. Então aí vamos ver o máximo que a gente consegue produzir de prova. E muitas vezes o cliente falava alguma coisa conosco, a gente falava: não, deixa isso de fora, isso aí não precisa aparecer no processo não. Ou seja, a verdade real, ela cedia por uma verdade formal, que era o processo, que era tudo que estava ali. Então, era só o que estava no processo que interessava. E o juiz tinha que extrair desse processo, que era um processo manipulado, que era um processo onde o fato era tipificado a uma norma, era subsumida a uma norma, e desses autos, daquele tanto de papel, de 8 volumes, o juiz tinha que tentar extrair alguma justiça daquilo ali. E era assim que funcionava, até o início desse ano. Então, o artigo 6º do novo Código de Processo determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justo e efetivo. Gente, essa mudança foi radical. Se antes eu enxergava a justiça numa fatia do direito que me era apresentada, hoje eu tenho que enxergar a justiça para além daquilo que me foi trazido. Eu tenho que enxergar a justiça através, da outra parte. Eu tenho que pensar no que a outra parte me contaria se ela tivesse sentado ali comigo. E esse é o desafio que se propõe, porque eu nunca vou conseguir uma decisão justa se eu não pensar no outro, se eu pensar só naquele que me procurou. Então, é um desafio imenso que se propõe. E voltando lá à questão, saindo da ficção, da dignidade da pessoa humana e implementando isso no nosso ordenamento jurídico, o que o Código faz para tornar essa norma execuível? Ele estabelece, no artigo 3º, parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos que deverão ser perseguidos por todos. Então, se eu sou obrigada a observar uma Constituição, se eu sou obrigada a perseguir uma decisão de mérito justa e efetiva, eu tenho que saber conciliar e mediar. E, desta forma, o que acontece? Nós temos que abandonar a nossa roupagem antiga. Lógico, a doutora Fernanda sabe disso, que a mediação não vai se prestar para todos os casos. Mas quando eu estiver mediando, eu não posso ser polarizada. Eu não posso pensar apenas no varão, na varoa, no suplicante, no suplicado, no requerente, no requerido. Eu tenho que tentar aumentar um pouco o espectro dessa minha verdade para alcançar a verdade do outro.
e aí conseguir soluções viáveis e decisões justas. E lembrando das famílias constitucionais, né, que o doutor Rodrigo lembrou hoje aqui, os diversos tipos de família, e todas essas famílias focadas no afeto, né, tendo como elemento definidor o afeto. Aí eu me lembrei também de uma frase, né, de um trecho do livro do Francisco Azevedo, Barros de Palma. E lá nesse livro ele fala o seguinte: família é prato que emociona, e a gente chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristeza. Então, todas essas famílias baseadas no afeto, elas vão trazer dentro delas alegrias, raivas e tristezas. E, pensando em alegria, raiva e tristeza, nós vamos chegar naquele ponto que a doutora Fernanda falou, conflito. O advogado acha que sabe lidar com o conflito, o que é uma ilusão. A gente aprendeu a trabalhar com a lide. A lide, o que é? A pretensão resistida. É o conflito aparente. É aquela demanda de alimentos, é aquela demanda de guarda, é aquela questão objetiva que, de uma certa forma, a gente encaixa ela dentro da norma. Faz uma petição inicial, que é uma declaração de guerra, e leva essa petição para o juiz. Pronto, né? 10 minutos, daqui a pouco vocês me lembram. E esquecemos de abordar o que está por trás daquela lide, que é justamente o conflito. São todas as cláusulas que não foram escritas, que foram todas as expectativas que não foram atendidas, que é tudo aquilo que o advogado fala assim: não, isso aí não precisa falar porque não vai interessar no meu processo, mas aquilo interessa para a parte. E aquele é um conflito que deve ser trabalhado na mediação. E, caminhando mais um pouco, né, quando a gente vê que a lide muitas vezes não resolve o problema, pelo contrário, ela aumenta o problema, e nós vamos multiplicar o número de processos. Essa frase é uma frase também que eu gosto muito e que o advogado convive com ela no seu dia a dia, no processo judicial familiar. Entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Então, nós não sabemos nos comunicar. E a gente não sabe ouvir, a gente não sabe falar, a gente não procura entender. E isso é o processo judicial familiar. A gente aprendeu a trabalhar com a advocacia e de uma forma muito simplista, né? Me dá o fato que eu encaixo esse fato na norma, apresento para o juiz e de uma forma, né, muito pouco eficaz, eu acho que eu estou resolvendo o seu problema e você acha que o seu problema está resolvido, só que lá na frente não. O que a mediação propõe? Transpor esse abismo. E essa figurinha e esse gráfico, né, é um gráfico interessante porque mostra que quando a parte nos procura, ela nem sempre tem um pensamento racional, ela não reconhece os sentimentos dela e ela tem uma fala muito hostil, uma fala muito agressiva. O que o mediador faz? Ele tenta minimamente alinhar esses vetores, que é a razão, trazer à tona um sentimento que coadune com essa razão, né, um sentimento que esteja de acordo e traduzir isso numa fala que possa ser ouvida pelo outro. Então, o trabalho do mediador consiste nisso. E dando um exemplo aqui bem rapidinho, como muitas vezes a gente não sabe em que a gente está trabalhando, né? Lá no escritório, durante muitos anos, nós tentamos executar os alimentos e a cliente ligava toda semana, né? Já pagou? Vai pagar? Que dia que paga? Já saiu? Vai sair? Que dia que sai? Enlouquecia todo mundo do escritório. Um dia, né, a doutora Bárbara conseguiu penhorar um veículo do executado. E aí nós ligamos para ela com muita satisfação e falamos: olha, finalmente você vai receber seu crédito. E nós conseguimos penhorar o carro. E qual não foi a nossa surpresa quando ela falou para a Bárbara: como assim? Vocês vão tomar o único carro dele, o único bem que ele possui? Aí, nesse momento, o que a gente percebeu? Que éramos nós que estávamos brigando, não era ela. E ela estava brigando
processo não estava funcionando, não era por aí. E vamos só adiantar um pouquinho por causa do tempo, lembrando aqui que quem quiser, né, trabalhar com a mediação, os advogados que se interessarem pelo tema, eles terão que conhecer minimamente os princípios. E o principal princípio é o da eticidade, da boa-fé objetiva, que foi aquele que nós falamos, que já veio lá no Código Civil de 2002. E isso consiste em quê? A parte que se apresenta por uma mediação, a parte que quer ter o direito dela resolvido, ela não pode pretender isso a qualquer custo, a qualquer preço. Ela tem que estar minimamente disposta a ver o direito pelo olhar do outro. E a entender também que a verdade não é só aquela que ela apresenta. A verdade, ela é multifacetada, né? Nós vamos ter várias versões de um mesmo fato. E aí nós vamos vislumbrar essa verdade de vários pontos de vista. E aí também, dando um exemplo bem rapidinho, aconteceu bem recente, uma cliente que queria a guarda unilateral. E o juiz deferiu a guarda unilateral, sendo que o marido queria a guarda compartilhada. Só que quando ele deferiu a guarda unilateral, ele restringiu minimamente a convivência. E aí ela me procurou. Ela falou assim: olha, eu estou muito feliz com a guarda unilateral, só que ele pesou a mão. Eu quero que meus filhos convivam mais com ele. Meu ponto era a guarda unilateral, mas as visitas poderão ser mais amplas. E aí o que eu falei com ela? Faça as visitas no melhor interesse dos seus filhos. Ela falou: e o prejuízo? Eu falei: com certeza nós teremos um prejuízo processual, mas não teremos um prejuízo na vida dos seus filhos. E é isso que a gente preza. E esse prejuízo processual, lá na frente, nós vamos reverter de alguma forma e acabamos fazendo um acordo. Então, isso é a boa-fé objetiva. Eu não posso querer que o meu ganho passe por cima do interesse dos meus filhos. Então, quando as pessoas estão imbuídas desse propósito, a gente consegue. Imparcialidade do mediador. Aí tem uma crítica, né, ao artigo 172 do novo Código, e ao artigo 6º da Lei de Mediação. Esses dois artigos estabelecem que o mediador e o conciliador ficam impedidos pelo prazo de 1 ano de atuar no processo. Olha, nós estamos falando aqui de cláusulas não escritas, de expectativas, de frustrações, de confidências. Se nós atuamos enquanto advogados como mediadores, como que nós vamos revelar isso, ainda que seja daqui a 1 ano, em desfavor de quaisquer das partes? Então, nesse sentido, eu faço essa crítica e entendo que o advogado e o conciliador que atuaram no processo, eles não podem, de forma alguma, atuarem em desfavor de quaisquer das partes para as quais eles trabalharam com mediação. Confidencialidade ou sigilo, tudo aquilo que foi dito é confidencial, então vai de acordo com a imparcialidade. Isonomia e empoderamento, as partes devem estar em pé de igualdade, senão a mediação não pode acontecer. Validação, né, tudo aquilo que se consegue numa mediação, ele tem que ser implementado, como a doutora Fernanda explicou, né? Vamos tentar durante uma semana. Deu certo, a gente continua. Não deu certo, a gente lapida, muda. Então aí a gente consegue validar os nossos acordos. Informalidade, oralidade. O processo de mediação não tem os institutos do processo civil, que é a preclusão. Os assuntos podem ir, voltar, serem revistos. Então é um processo que dá muito mais autonomia para as partes, porque elas podem revisitar aquelas questões quantas vezes elas quiserem. E outro aspecto importantíssimo, esses dois últimos aí que eu chamo a atenção, que como a gente foi criado, né, naquela escola de litigância, de beligerância, a mediação ela é multidisciplinar e interdisciplinar. E o advogado vai ter que buscar ajuda, nesse momento, de outros profissionais, para que ele possa vislumbrar a verdade não como essa fatia que está sendo apresentada, mas por outros pontos de vista, de outros profissionais, assistentes sociais, psicólogos, qualquer pessoa que tenha a ver com o objeto daquela demanda.
Bom, já me mostraram ali os 5 minutos. E aqui a gente encerra, né, com a reflexão do on ou do off, né, de que lado você está, né? E pensar que a partir da atuação de cada um de nós, né, como advogados, como mediadores, buscando esse princípio da boa-fé, buscando atuar de boa-fé, buscando fazer valer realmente a justiça, não apenas aquela justiça parcial do cliente que nos procura, mas a justiça de um ponto de vista maior. Aí, em algum momento, a gente poderá pensar nesse princípio da dignidade de uma forma não ficcional, de uma forma mais prática, incorporada na nossa atuação e fazer a nossa pequena diferença, que pode ser grande nesse nosso universo. Muito obrigada.